Eu a vi pela primeira vez como um furacão de sardas e risos, dançando fada em uma taberna enfumaçada de Alfama, e pensei que o destino me havia poupado das tempestades da vida. Mas naquela noite, sob as luzes tremuluzentes de uma festa em Belém, ela cuspiu as palavras que rasgaram minha alma ao meio: você nunca foi o homem dos meus sonhos, João. Só um porto seguro para as noites frias. E o mundo parou, como se o Tejo tivesse congelado em pleno fluxo. Aquelas palavras não foram um sussurro etéreo de arrependimento, foram um tapa verbal, e quando como o badalar de sinos da sede de Lisboa em uma manhã de ressaca coletiva. Elas me chocaram porque eu, que sempre fui o homem de ferro forjado nas docas do Porto, o que erguia pilares para pontes que ligam almas, de repente me vi como um trapo descartável, encharcado no vinho barato que ela derramava de tanto rir. E o pior? Eu não gritei, não a arrastei pelos cabelos ruivos até o chão de azulejos partidos. Fiquei em silêncio. Um silêncio que não era fraqueza, mas o prelúdio de uma sinfonia de dor que eu comporia só para ela. Porque em Portugal, onde o fado canta as mágoas antigas, o verdadeiro drama não explode em chamas, ele ferve devagar, como o bacalhau no forno de uma avó vingativa. O ar da noite em Belém cheirava a pastéis de nata queimados e a maresia salgada do Tejo, misturada ao suor de corpos dançando sob as luzes de corda penduradas como teias de aranha douradas. Era o nosso 5º aniversário de casamento, ou pelo menos era o que eu havia planejado, uma festa discreta no pátio do Mosteiro dos Jerónimos, com amigos de longa data, primos barulhentos de Évora e uma mesa farta de queijos de Serpa e vinhos do Douro que custaram o equivalente a um mês de salário nas docas. Eu, João Mendes, o engenheiro de 42 anos que consertava o esqueleto invisível de Lisboa, havia orquestrado tudo com a precisão de quem constrói viadutos sobre abismos. Para ela, Maria, minha ruiva de olhos verdes como as vinhas de Colares, a mulher que eu resgatara de uma vida de garçoneta em uma tasca de chiado. Mas ali estava ela, encostada à parede de pedra centenária, a saia vermelha subindo perigosamente pelas coxas bronzeadas pelo sol de Cascais, rindo com o braço ao redor do pescoço de um tipo que eu mal conhecia, o tal do Rui, um corretor de imóveis de Cascais com sotaque afetado e relógio de ouro que gritava: eu traio esposas alheias. O vinho tinto escorria pelo queixo dela, deixando trilhas carmesins que pareciam veias expostas, e o riso saía gutural, bêbado, como se o fado que ela tanto amava tivesse virado comédia grotesca. João, vem cá, amor, ela gritou, acenando com a taça quase vazia, os olhos vidrados pelo terceiro copo de Porto. Eu me aproximei, sentindo o peso do meu terno cinza colar à pele suada, o colarinho apertando como uma corda de enforcado. Os amigos pararam de conversar, o ar ficou espesso como névoa de Sintra. Conta para eles, João. Conta como você é o homem perfeito. Ou melhor, conta como você não é o homem dos meus sonhos. O riso explodiu dela como uma granada, e o grupo, aqueles traidores de sorrisos falsos, riu junto, um coro de hienas em uma savana urbana. Eu senti o sangue pulsar nas têmporas, quente como o ferro derretido que eu moldava em oficinas de ferro velho no Barreiro. O homem dos sonhos dela. Eu havia sido isso por anos, o que acordava às 5 para pescar sardinhas no mercado da Ribeira, o que a levava a dançar em festas de São João no Porto, acendendo fogueiras que iluminavam noites de promessas sussurradas. Eu construí nossa casa em Alcântara com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, sonhando com filhos que correria pelos jardins de Monsanto. E agora, isso. Um deboche público, regado a álcool e inveja mal disfarçada. Fiquei em silêncio. Meus lábios se apertaram em uma linha fina, os punhos cerrados nas laterais do corpo, mas sem movimento. O Rui piscou para ela, e Maria inclinou a cabeça para trás, gargalhando mais alto, como se o eco das catedrais góticas aprovasse sua confissão. Ele é bonzinho, sabe? Mas sonhos. Sonhos são para príncipes de contos de fadas, não para engenheiros suados que cheiram a óleo de máquina. As palavras cortaram como navalhas enferrujadas, cada sílaba cravando-se na carne do meu orgulho. Eu vi flashes, nosso casamento na igreja de São Roque, com o padre abençoando anéis de prata simples, as noites em que ela chorava no meu peito por causa da mãe alcoólatra em Coimbra, as viagens de carro pela costa do Algarve, parando em praias desertas para fazer amor sob as estrelas. Porque agora? Porque aqui, na frente de todos. Meu cérebro girava como engrenagens enferrujadas, procurando respostas em poças de vinho derramado no chão de lajotas irregulares. Era o stress do trabalho dela como designer em uma agência de publicidade no Bairro Alto. Ou algo mais podre, como o cheiro de traição que eu ignorara nos últimos meses, os telefonemas sussurrados à meia-noite, as roupas que voltavam com perfume de colonia masculina barata.
Não, eu não era paranoico. Eu era prático, como os pescadores de Setúbal que consertam redes rasgadas antes da tempestade. O silêncio se estendeu, um abismo entre nós, e os risos foram morrendo como brasas apagadas pelo vento do rio. Maria piscou, o riso congelando em uma máscara de confusão bêbada. O que foi, João? Não vai defender sua honra. Seus olhos verdes, agora turvos, procuravam os meus, e por um segundo, vi o pânico ali, o medo de que o jogo tivesse ido longe demais. Mas era tarde. O dano estava feito, entalhado na pedra da minha memória como as inscrições romanas nas ruínas de Conimbriga. Eu me virei devagar, o mundo inclinando-se como um navio em mar revolto, e caminhei para a escuridão além das luzes da festa. O Tejo lambia as margens lá embaixo, negro e indiferente, murmurando segredos de afogamentos antigos. Atrás de mim, ouvi o murmúrio, ele é assim mesmo, quieto como um túmulo. Sim, quieto. Mas tumbas guardam fantasmas, e o meu estava acordando, faminto por justiça. Naquela caminhada solitária de volta para casa, pelas ruas empedradas de Alcântara, o silêncio não era vazio, era um caldeirão fervendo. Eu revivi cada momento, o dia em que nos conhecemos, em uma chuva torrencial de outono, ela correndo para debaixo do meu guarda-chuva na Praça do Comércio, rindo da vida como se fosse uma piada particular. Você parece um anjo caído, João, ela disse, e eu, tolo, acreditei. Anjo? Eu era o demoníaco que ela invocara sem saber. Chegando em casa, a porta rangeu como um lamento, e o apartamento, nosso ninho de azulejos pintados à mão e cortinas de linho de Guimarães, pareceu sufocante, como uma cela em uma prisão de Caxias. Joguei as chaves na mesa de carvalho, o barulho e quando como um tiro. Sentei-me na varanda, olhando para as luzes piscantes do 25 de Abril, a ponte que eu ajudara a reforçar anos atrás. Ela era como nosso casamento, bela de longe, mas cheia de rachaduras de perto. O telefone vibrou, uma mensagem dela. Volta, amor. Foi só brincadeira. Beijos. Brincadeira. Como se palavras fossem confetes jogados ao vento. Eu apaguei a tela, sentindo o peito apertar como um torno de ferreiro. Não, Maria. Não era brincadeira. Era o fim do ato primeiro, e eu estava escrevendo o roteiro do segundo, um drama onde o herói silencioso se torna o vilão que todos temem. Naquela noite, sem sono, planejei. Não com raiva cega, mas com a lógica fria de um engenheiro, desmonta a estrutura, expõe as fraquezas, e reconstrua sobre ruínas. Ela havia-me humilhado publicamente, eu a destruiria privadamente, pedaço por pedaço, até que o riso dela se transformasse em soluços. Porque em Portugal, onde o saudosismo é religião, a vingança não é barulhenta, é um fado sussurrado que ecoa para sempre. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. Eu voltava do trabalho nas docas de Santa Apolónia, cheirando a sal e metal, e encontrava a casa impecável, com jantares de cozida à portuguesa fumegando na panela. Maria sorria, tocava meu braço com dedos leves como plumas de pavão, e sussurrava desculpas entre beijos. Eu estava bêbada, João. Você sabe que te amo. E eu? Eu sorria de volta, servia o vinho, e no silêncio das refeições, observava. Observava os olhares desviados, as unhas roídas nervosamente, o jeito como ela escava o telefone debaixo da mesa. Eu comecei devagar. Uma conta bancária secreta, transferências discretas para um fundo que eu chamava de ponte para o futuro. Dinheiro que eu ganhava com horas extras, longe dos olhos dela. Ela não notava, gastava em roupas de marcas lisboetas, em brás no Time Out Market com amigas, que eu nunca vira. Então, contratei um detetive particular, um velho conhecido de Faro, ex-policial com cicatrizes de lutas em bares do Alentejo. Siga-a, mas discreto como um fantasma em névoa de Sintra, eu disse. Os relatórios chegaram por e-mail criptografado, fotos dela com o Rui em um café de Belém, mãos entrelaçadas sobre croissants, noites em hotéis de luxo em Estoril, onde o Atlântico rugia como um amante ciumento. Cada imagem era uma farpa no meu coração, mas também combustível para o fogo. Eu não chorava, eu arquivava, catalogava, como projetos de engenharia. O homem dos sonhos dela era um canalha de terno caro, com promessas vazias e dívidas escondidas. Perfeito. Eu usaria isso. Uma semana depois, convidei-a para um jantar romântico no Cervejaria Ramiro, o Templo dos Mariscos em Lisboa. Ela veio radiante,
em um vestido azul como o azulejo de uma igreja barroca, e por um momento, eu quase esqueci. Quase. Vamos recomeçar, Maria, eu disse, erguendo a taça de vinho verde. Ela assentiu, olhos brilhando, e eu sorri por dentro, o predador esperando um momento. Mas o silêncio meu era uma arma afiada. Toda vez que ela ria de algo trivial, eu me lembrava daquela noite em Belém. Toda vez que ela me tocava, eu via as mãos do Rui nas fotos. E assim, o plano se formava, não uma explosão, mas uma erosão lenta, como o Tejo corroendo as margens ao longo de séculos. Eu a faria duvidar de si mesma, questionar cada escolha, até que o castelo de areia que era nossa vida desabasse. As manhãs em Alcântara acordavam com o canto rouco dos gaivotas sobre o rio, e o sol filtrando pelas persianas de madeira, pintando listras douradas no chão de mosaico. Eu me levantava cedo, como sempre, preparando o café forte com pão de milho torrado, o aroma preenchendo o ar como um bálsamo temporário para as feridas. Maria ainda dormia, enroscada nos lençóis de algodão egípcio que eu comprara em uma viagem a Évora, o cabelo ruivo espalhado como chamas apagadas. Eu a observava dali, da porta do quarto, sentindo uma mistura de ternura residual e ódio puro, destilado como o aguardente de medronho que bebíamos nas festas de família no interior. Naquela manhã, 3 dias após o jantar no Ramiro, eu deixei um bilhete na mesa da cozinha. Bom dia, amor. Tenho reunião cedo nas docas. Te amo. J. Mentira branca, é claro. A reunião era com o detetive, em um café anónimo no Martim Muniz, onde o multiculturalismo de Lisboa se misturava em cheiros de kebab e pastel de nata. O homem, chamado António, era um vulto encurvado sob um chapéu fedora desbotado, com olhos que pareciam poços de segredos alheios. Mais fotos, Sr. Mendes, ele murmurou, deslizando um envelope pardo sobre a mesa de fórmica rachada. Eu o abri devagar, o coração batendo como tambores de uma procissão de Corpus Christi. Lá estavam, Maria e Rui em um quarto de hotel em Cascais, a luz da lua filtrando pelas cortinas de renda, corpos entrelaçados em uma dança que não era nossa. Uma mensagem de texto capturada: não aguento mais o tédio com ele. Você é o fogo que eu preciso. Fogo. Eu era o tédio. O homem que a carregara nos braços após a apendicite, que aprendera a cozinhar caldeirada de peixe só para vê-la sorrir. Guardei as fotos no bolso interno do casaco, sentindo o papel crepitar como folhas secas sob os pés em um outono alentejano. Preciso de mais, eu disse a António, a voz baixa como o sussurro de um confessor em uma capela de Mafra. Provas financeiras. Ele tem dívidas. O detetive assentiu, dentes amarelados brilhando em um sorriso torto. Oh, sim. Cartões de crédito no vermelho, um carro financiado que não paga. O tipo é um castelo de cartas, pronto para cair com um sopro. De volta ao trabalho, nas docas de Santa Apolónia, o sol batia impiedoso nas pilhas de contêineres enferrujados, e o ar cheirava a peixe podre e óleo diesel. Meus colegas, pescadores e estivadores de rostos curtidos pelo sal, notavam minha distração. O que há, João? Parece que engoliu um anzol, brincou o velho Manuel, com sua barba branca como espuma do mar. Eu forcei um riso, soldando uma viga com faíscas que dançavam como estrelas cadentes. Só o casamento, Manuel. Às vezes, é como consertar um barco furado no meio do oceano. À noite, Maria chegou tarde, alegando reunião com clientes no bairro Alto. O perfume era o mesmo das fotos, um cítrico caro, não o nosso lavanda simples de Aveiro. Ela me beijou na bochecha, lábios frios como o mármore de uma estátua em Belém, e foi para o banho. Eu esperei, sentado na sala com um copo de ginginha nas mãos, o licor doce queimando a garganta como lágrimas não choradas. Quando ela saiu, enrolada na toalha, eu a chamei para a varanda. O Tejo brilhava lá embaixo, pontes iluminadas como joias em uma coroa real. Maria, precisamos conversar. Ela se sentou, pernas cruzadas, o vapor do banho ainda subindo como névoa. Sobre aquela noite. Eu disse que sinto muito, João. Foi o vinho falando. Não é só isso. Minha voz era calma, um riacho subterrâneo ganhando força. É sobre nós. Sobre o que você quer de verdade. Seus olhos se arregalaram, e ela riu nervosamente, um som que ecoava o deboche de Belém. O que você quer dizer? Você é tudo para mim. Mentira. Eu via nas rachaduras,
o jeito como ela evitava meu toque, como se eu fosse uma âncora afundando seu barco de ilusões. Eu me inclinei para frente, o silêncio entre nós espesso como melado de cana doce. Sonhos, Maria. Você falou dos seus sonhos naquela noite. Conte-me sobre eles. Quem é o homem que te faz rir de verdade? As palavras saíram suaves, mas cortantes, como uma faca de cozinha afiada em cebolas para uma sopa de poeiras. Ela engoliu em seco, os dedos brincando com a borda da toalha. Você está sendo ridículo. É você, sempre foi. Mas eu via o pânico, o suor perolando na clavícula. Pressionei mais, devagar, como quem testa a resistência de uma ponta ao vento. Então por que os telefonemas? Porque as noites em que você volta cheirando a outro mundo. Ela se levantou de repente, a toalha escorregando ligeiramente, revelando a tatuagem de uma âncora no quadril, ironia cruel, que eu mesmo pagara em uma tatuadora de Porto. Você está me espionando. Isso é doentio, João. Doentio. A palavra me atingiu como um soco no estômago, mas eu mantive o silêncio, deixando-o crescer como era invasora. Ela saiu bufando para o quarto, batendo a porta, e eu fiquei ali, ouvindo o choro abafado que veio depois. Bom. Deixa-a sentir o primeiro gosto de dúvida. A vingança não começa com gritos, começa com sementes plantadas em solo fértil de culpa. Nos dias que se seguiram, eu me tornei o marido perfeito, flores de jasmim do mercado de Campo de Ourique na mesa de manhã, massagens nos pés após dias longos, conversas sobre planos de uma viagem ao Douro no outono, colhendo uvas sob o sol poente. Ela relaxava, ria de novo, mas eu via as sombras, olhares para o telefone, pausas nas conversas. Perfeito. Eu estava reconstruindo a confiança só para derrubá-la. Então, o golpe sutil, enviei uma flor anônima para o trabalho dela, com uma carta curta, para a mulher dos meus sonhos. Encontro hoje à noite. Seu Rui secreto. Não assinei como ele, mas o perfume era o mesmo, o papel o tipo que ele usava. Ela chegou em casa pálida, o buquê murchando em suas mãos. João, isso. Isso é loucura. Eu fingi surpresa, olhos inocentes. O quê? Alguém do trabalho. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo como chuva em vidraças de tramvias antigos. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez em semanas, ou pelo menos, foi o que ela pensou. Para mim, era estratégia, um laço a apertar antes de cortar. Seus gemidos eram sinceros, mas os meus eram calculados, cada toque uma marca invisível de posse que eu logo retiraria. Depois, deitada no meu peito, ela sussurrou, eu te amo, João. Não duvide. Eu acariciei seu cabelo, sentindo o cheiro de traição ainda ali, e respondi, eu sei, amor. Mas sonhos. Eles mudam, não é? O silêncio que seguiu foi dela dessa vez, um espelho do meu. Ela se afastou, virando de costas, e eu sorri para a escuridão. A erosão havia começado. Em breve, as rachaduras se espalhariam como veias em uma folha de parreira velha. Enquanto isso, António ligava com atualizações, Rui estava afundando, apostas em cassinos de espinho, empréstimos de agiotas com juros que sugavam como sanguessugas. Eu ri pela primeira vez em semanas, um som baixo e perigoso. Aumenta a pressão, eu disse. Faça-o acreditar que Maria está traindo ele também. O detetive riu, rouco como um corvo. Como um fado de traições, senhor. Vai ser lindo. E assim, o drama se tecia, fio por fio, em uma tapeçaria portuguesa de dor e desejo. Maria começava a questionar, você mudou, João. Está distante. Eu negava, com beijos e promessas, mas por dentro, o engenheiro calculava o colapso. Porque o silêncio não é vazio, é o som da vingança se armando. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, com chuvas finas que embaçavam as janelas dos elétricos amarelos subindo a colina de Chiado, e folhas de castanheira caindo como confetes melancólicos nas calçadas de basalto. Eu andava pelas ruas agora com um propósito renovado, o casaco impermeável colando à pele, o chapéu de feltro protegendo os olhos de olhares curiosos. O trabalho nas docas era o mesmo, vigas soldadas, contêineres carregados com vinhos do Alentejo e azeites de Trás-os-Montes, mas minha mente era um canteiro de guerra, plantando minas em campos minados de memórias. Maria, Maria. Ela se tornara uma sombra de si mesma,
os olhos verdes agora assombrados por olheiras como as de um peregrino em Fátima após uma vigília. As flores anônimas continuavam, ora de admiradores secretos, ora com bilhetes vagos que ecoavam as palavras dela em Belém: você merece um homem de sonhos. Ela me confrontava à noite, voz trêmula como cordas de viola mal afinadas: é você fazendo isso, João? Para me punir. Eu negava, com a inocência de um santo em procissão, e a abraçava, sentindo o tremor em seu corpo magro. Como eu poderia, amor? Eu só quero te ver feliz. Mas a felicidade dela era uma ilusão frágil, como bolhas de sabão iridescentes em uma fonte de alfama. Os relatórios de António pintavam um quadro vívido. Rui, pressionado por dívidas, começava a cobrar dela mensagens raivosas, exigindo mais tempo, mais dinheiro emprestado para investimentos. Ela mentia para mim, saindo para yoga em Belém, mas voltava com o rosto inchado de choro, maquiagem borrada como tinta em azulejos rachados. Eu fingia não notar, cozinhando ensopado de borrego com ervas de orém, servindo porções generosas com vinho tinto que a fazia falar. Uma noite, após um copo ou mais, ela desabou na mesa da cozinha, o vapor do prato subindo como fantasmas. Ele me sufoca, João. Rui. Ele acha que eu sou dele. Eu parei, garfo no ar, o coração acelerando como um motor de barco em mar agitado. Quem, amor? Fale comigo. As palavras saíram aos soluços, a confissão completa, o affaire iniciado em uma festa de agência 6 meses atrás, o fogo inicial que virou cinzas de culpa. Você era tão estável, João. Eu precisava de aventura. Mas agora... é um erro. Eu a ouvi em silêncio, cada palavra um tijolo removido da parede que eu construíra ao nosso redor. Estável. Aventura. Erro. No fundo, uma parte de mim se partiu, o homem que amava a ruiva dançarina de fado, não essa traidora de olhos baixos. Mas a outra parte, o engenheiro vingador, anotava mentalmente, fraqueza exposta. Eu perdoo você, Maria, eu disse por fim, puxando-a para o colo, sentindo as lágrimas quentes em meu pescoço. Mas precisamos acabar com isso. Diga a ele que terminou. Ela assentiu, aliviada, e naquela noite, dormiu como uma criança em meus braços. Eu, porém, fiquei acordado, olhando o teto rachado, planejando o próximo arco da ponte, o colapso de Rui. No dia seguinte, contatei António: acelere. Faça os credores baterem à porta dele. E plante sementes de dúvida, diga que Maria está falando com a polícia sobre chantagem. O caos se instalou como uma tempestade do Atlântico. Rui ligava para ela em horários impossíveis, voz histérica e quando pelo telefone no viva voz que eu acidentalmente ativara. Você me prometeu, sua vadia. Agora está-me traindo com o marido cornudo. Maria chorava, desligava, e corria para mim, buscando refúgio. Eu a consolava, com abraços firmes e palavras doces como figos maduros de serpa: ele não te merece. Ninguém além de mim. Mas por dentro, eu ria, um riso amargo, como o de um duende em lendas minhota. Eu havia virado o espelho, agora ela via o monstro que invocara. As noites se tornavam interrogatórios disfarçados de conversas íntimas. O que mais ele te prometia, Maria? Casas em Sintra. Viagens ao Brasil. Ela negava, mas eu pressionava, devagar, extraindo detalhes como um cirurgião removendo um tumor. Cada confissão era uma vitória, um passo para a reconstrução do meu ego despedaçado. Então, o golpe mestre. Eu criei um perfil falso online, Ana, uma amiga de Maria que descobrira o affaire. Mensagens anônimas: cuidado com o Rui, ele está falido e perigoso. Conte tudo ao seu marido antes que seja tarde. Pânico puro. Maria veio até mim uma tarde chuvosa, o guarda-chuva pingando no hall, e desabou: João, eu preciso te contar tudo. Mas prometa que não me deixa. Sentei-a no sofá de veludo gasto, o fogo na lareira crepitando como ossos quebrando. Ela falou por horas, as mentiras, os hotéis, as promessas vazias de divórcio e vida nova. Eu ouvi, impassível, o silêncio meu como uma muralha de pedra. Quando terminou, exausta, eu segurei sua mão. Eu sabia, Maria. Há meses. Mas te perdoei porque te amo. Seus olhos se encheram de horror e gratidão, uma mistura volátil como pólvora em barris de vinho do Porto. Como?
Por quê? Eu sorri, pela primeira vez genuíno em sua crueldade. Porque o amor verdadeiro constrói, não destrói. Mas agora, vamos destruir ele. Juntos, planejamos, ela confrontaria Rui, gravaria a conversa, e eu usaria as provas para afundá-lo legalmente. Ela hesitou, mas o medo venceu. Tudo bem. Pelo nosso futuro. A gravação veio dias depois, em um parque de Monsanto, folhas outonais caindo como confetes de um funeral. Vozes tensas, Rui ameaçando, admitindo dívidas, implorando dinheiro. Perfeito. Eu enviei cópias anônimas para os credores, para o patrão dele em Cascais, até para a ex-mulher em Faro. O império de cartas desabou, demissão, despejo, polícia batendo à porta por fraudes menores. Maria voltou transformada, olhos claros pela primeira vez em meses. Acabou, João. Obrigada por me salvar. Eu a abracei, sentindo o cheiro de redenção falsa. Mas o silêncio em mim rugia, isso era só o intermezzo. A verdadeira vingança era vê-la reconstruir sobre mentiras, duvidando de cada tijolo. Enquanto o outono aprofundava suas garras, eu comecei a plantar sementes em nosso jardim, dúvidas sobre nossa fertilidade, e se não pudermos ter filhos. Sobre finanças, talvez devêssemos vender a casa. Ela se agarrava a mim, mas eu via o pavor crescendo, como era sufocando uma oliveira centenária. O inverno se insinuou em Lisboa como um ladrão na noite de Natal, com ventos frios do Tejo uivando pelas ruas estreitas de Moraria, carregando ecos de fados antigos cantados por vozes roucas em tabernas escondidas. As luzes de Natal pescavam nas avenidas, guirlandas de pinheiro e bolas vermelhas penduradas como frutos proibidos, mas em nossa casa de Alcântara, a festividade era uma máscara fina sobre o abismo que eu cavava devagar. Maria, agora colada a mim como uma trepadeira a uma treliça, planejava jantares de consoada com a família em Coimbra, sonhando com reconciliação. Eu assentia, sorrindo, mas meus pensamentos eram lâminas afiadas, cortando os laços que restavam. Rui havia sumido, fugido para o Algarve, diziam os rumores que eu espalhava via António, deixando uma trilha de dívidas e corações partidos. Maria recebia cartas de cobrança pelo correio, endereçadas a ela por engano, e chorava em meus braços. Ele me arrastou para isso, João. Eu sou culpada. Eu aninava, sussurrando, não, amor. Culpa é para os fracos. Nós somos mais fortes. Mas por dentro, eu catalogava cada lágrima como pagamento parcial pela humilhação de Belém. O Natal chegou com neve rara caindo como açúcar em pó sobre os telhados de telha vermelha, e fomos para Coimbra, na casa da mãe dela, uma viúva de mãos calejadas por anos tecendo rendas em tiar manual, olhos afiados como agulhas. A consoada foi um ritual, bacalhau cozido com todos, filhós fritas doces como pecados, e o moscatel fluindo como rios de perdão. Maria ria alto, contando histórias de trabalho, mas eu via os olhares da sogra. Você parece magra, filha. O que há? Eu desviava, com brindes e anedotas de docas, mas plantava sementes. Maria tem andado estressada com projetos. Mulheres como ela precisam de espaço. De volta a Lisboa, na véspera de Ano Novo, eu organizei uma surpresa, uma viagem de fim de semana a Óbidos, a vila medieval com muralhas que pareciam saídas de um conto de cavaleiros. Dirigimos pela A1, o carro cheio de queijos de azeitão e pão alentejano, o rádio tocando Amália Rodrigues em vinil crepitante. Ela cantava junto, voz trêmula de emoção, e por um momento, eu quase me rendi, quase acreditei que o silêncio poderia ser paz, não guerra. Mas em Óbidos, sob as luzes de velas em uma pousada de pedra, eu iniciei o próximo ato. Após o jantar de leitão assado e ginginha local, deitamos na cama de docel, o fogo na lareira dançando sombras nas paredes brancas. Maria, eu tenho algo a confessar, eu disse, voz baixa como o murmúrio de um rio subterrâneo. Ela se sentou, lençol caindo dos ombros, olhos arregalados. O quê? Eu não sou quem você pensa. Antes de você, houve outra. Uma mulher em Porto, durante a faculdade. Ela me deixou por um homem de sonhos, como você disse. Mentira tecida com fios de verdade, uma namorada distante, mas sem traição. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de raiva, mas de empatia distorcida. Por isso o silêncio naquela noite. Você reviveu isso. Eu assenti, fingindo vulnerabilidade, e ela me abraçou, sussurrando perdões que eu não queria. Perfeito.
Agora, a culpa dela se entrelaçava com a minha falsa ferida, um nó que eu apertaria mais. De volta à rotina, eu intensifiquei. Comecei a trabalhar noites extras, alegando projetos urgentes para a Ponte Vasco da Gama. Ela ficava sozinha, e eu sabia, pelas câmaras discretas que instalei no apartamento, justificadas como segurança após o Rui, que ela andava de um lado para o outro, ligando para amigas, chorando em voz baixa. Ele me perdoou, mas sinto que o perdi. As amigas aconselhavam terapia, mas eu sabotava, marquei sessões falsas, cancelava no último minuto com emergências no trabalho. Então, o ano novo explodiu em fogos sobre o Tejo, cores rasgando o céu como feridas abertas, e nós assistimos da varanda, taças de espumante na mão. Feliz ano, João. Que seja nosso renascimento. Ela brindou, beijando-me, mas eu vi o tremor em seus lábios. Meu presente para ela. Um colar de prata com pingente de âncora, ironia cruel, e quando a tatuagem. Para te ancorar em mim, eu disse. Ela chorou de alegria, alheia ao peso que eu pretendia afundar. Fevereiro trouxe a chuva incessante, transformando Lisboa em um quadro impressionista borrado, e com ela, o ápice da erosão. António finalizou o dossiê sobre Rui, o homem estava na falência total, vivendo em um quarto alugado em Lagos, bebendo para esquecer. Mas eu não parei aí. Contatei a ex-mulher dele, uma professora de Faro com 2 filhos, e enviei as gravações, para sua proteção, anônimo. Ela processou por difamação, e Rui acabou na cadeia por meses, por evasão fiscal acumulada. Maria soube pela notícia no Jornal Público, foto granulada dele algemado saindo de um tribunal em Faro. Meu Deus, João. Ele destruiu a si mesmo. Eu a abracei, sentindo o corpo dela tremer. Karma, amor. Agora, livre para nós. Mas seus olhos, aqueles olhos verdes, carregavam uma sombra nova, não só culpa, mas medo de mim. Você parece satisfeito demais. Eu ri, leve como brisa de primavera. Só aliviado. Mas o silêncio após minhas palavras era ensurdecedor, um vácuo que sugava a confiança dela. Ela começou a questionar pequenas coisas, porque as contas bancárias separadas agora? Eu respondia com lógica fria, para proteger nosso futuro. Ela assentia, mas dormia virada para o lado oposto, o espaço entre nós crescendo como uma fenda em uma represa. Em março, com as amendoeiras florescendo em pinco e branco pelas encostas de Sintra, eu dei o golpe psicológico final. Encontrei cartas antigas dela, não, forjei-as, baseadas em confissões passadas. Querido João, se eu te traí, é porque você me sufoca. Sonhos morrem em rotinas. Deixei-as, acidentalmente, em uma gaveta aberta, e ela as encontrou durante uma limpeza de Páscoa. O confronto veio à noite, após uma ceia de fava e ovos pintados, voz dela quebrada. Isso. Isso é o que eu sinto. Eu escrevi isso. Eu fingi choque, depois tristeza profunda. Eu guardei para lembrar porque perdoei. Mas se é verdade. Deixei a frase pairar, o silêncio como uma sentença de morte. Ela soluçou, ajoelhando-se no chão de azulejos frios. Não, João. Eu mudei. Me perdoa de novo. Eu a levantei, beijei a testa suada, mas por dentro, o triunfo queimava como sol de meio-dia no Alentejo. Agora, ela era minha prisioneira voluntária, duvidando de cada memória, cada palavra. O drama se invertia, eu, o silencioso, tornara-me o centro, ela, a traidora, orbitava em pânico. Mas a vingança tem seu preço, noites em que eu me olhava no espelho, vendo um estranho com olhos vazios como o oceano após uma tempestade. A primavera irrompeu em Lisboa com a fúria de um toureiro na arena de Campo Pequeno, pétalas de laranjeira caindo como confete em procissões de Semana Santa, e o ar carregado de promessas doces de ginja e amêndoas torradas. Mas em nossa casa, o ar era pesado, saturado de silêncios não ditos e olhares que se desviavam como pássaros fugindo de uma rede. Maria caminhava na ponta dos pés agora, preparando cafés com mãos trêmulas, rindo de piadas que eu não fazia, como se o riso pudesse colar os cacos de nossa vidraça quebrada. Eu observava, o engenheiro em mim medindo as tensões, calculando quando a estrutura cederia por completo. As semanas após a descoberta das cartas foram um balé de tensões. Ela me mimava com pratos de cataplana de marisco fumegante, massagens com óleos de lavanda de Monsanto, e sussurros de amor na cama que soavam como orações de penitente. Eu farei qualquer coisa, João.
Só não me deixe. Eu assentia, traçando linhas em suas costas com dedos que pareciam garras disfarçadas, e respondia: eu sei, amor. Mas confiança se reconstrói devagar, como uma ponta após um tremor. Por dentro, o tremor era meu. Noite sem claro, o Tejo rugindo lá embaixo como um coro de almas perdidas, eu questionava o monstro que havia despertado. Era isso a vingança? Reduzir a mulher que amara a uma casca oca, e quando meus próprios vazios? Lembrava-me do pai, um ferreiro em Viana do Castelo que engolira humilhações da mãe até o dia em que explodiu, deixando-nos com cicatrizes invisíveis. Silêncio mata devagar, filho, ele me disse uma vez, voz rouca do uísque. Agora, eu entendia, mata o vingador também. Mas o plano seguia, inexorável como as marés do Atlântico. Eu comecei a isolar Maria sutilmente, desanimei visitas às amigas com comentários venenosos, elas fofocam sobre você, sabe? Sobre o Rui. Ela cancelava planos, ficando em casa, lendo romances em edições antigas da Bertrand, olhos vidrados em mundos fictícios onde traições terminavam em felizes para sempre. Eu incentivava, fique comigo. Somos suficientes. Então, o isolamento se voltou contra ela mesma. Plantei dúvidas sobre o trabalho, sua agência parece tóxica, amor. Talvez seja hora de parar. Ela resistiu no início, mas após uma crise forjada, um e-mail anónimo de um colega acusando-a de plágio em um projeto, ela pediu demissão. Não aguento mais a pressão, João. Eu a abracei, sentindo o cheiro de derrota doce como mel de rosmaninho. Agora, dependente, ela orbitava minha rotina, esperava-me nas docas com piqueniques de queijo da serra, olhos ansiosos por aprovação. O ápice veio em maio, com o calor subindo como vapor de fontes termais em Caldas da Rainha. Organizei uma festa de reconciliação, em nossa casa, amigos de Belém, primos de Évora, o mesmo grupo que testemunhara o deboche meses antes. Maria se arrumou como uma rainha de contos, vestido florido como campos de papoilas no Alentejo, mas seus olhos traíam o pavor, e se eles souberem? Eu beijei sua testa, eles só verão nosso amor. A festa fluiu com vinhos do Dão e fado ao vivo tocado por um guitarrista de Coimbra, vozes lamentando amores perdidos. Eu observava Maria circular, rindo forçado, mas quando o vinho soltou línguas, veio o inevitável, um primo bêbado, o mesmo de Évora, sussurrou alto demais, lembro daquela noite em Belém, Maria. Você foi dura com o João. O riso parou, olhares viraram facas. Ela congelou, taça tremendo na mão, e eu intervim, voz calma, passado, amigos. Hoje celebramos o futuro. Mas o dano estava feito. Mais tarde, sozinhos no quarto, ela desabou, eles me odeiam, João. Por causa do que eu fiz. Eu assegurei, sentindo os soluços como ondas quebrando em costas rochosas de Sagres. Não, amor. Eles invejam nossa força. Mas plantei a semente final, talvez devêssemos nos mudar. Longe daqui, para o Porto. Um recomeço limpo. Ela concordou, exausta, e nos dias seguintes, empacotamos caixas com livros de Essa de Queiroz e fotos de viagens ao Douro. Mas eu sabotava, encontrei um tumor falso em exames médicos, um laudo forjado por um contato no Hospital de Santa Maria, precisa de repouso total. Pânico puro, câncer, João. E se eu morrer sem te dar filhos? Eu a consolei, mas o medo a consumia, transformando-a em uma sombra que me seguia pela casa, sussurrando "me perdoa", como um mantra. Agora, o espelho se voltava contra mim. Sonhos me acordavam suado, eu, algemada em uma cela de Caxias, gritando por Maria que ria ao longe. O silêncio meu, outrora arma, agora ecoava vazio, um poço onde o amor se afogara. Eu amava ainda. Ou só o eco da mulher que dançara fada em Alfama. Em junho, com São João se aproximando e fogueiras acendendo em Porto, eu decidi o fim. Liguei para António, última fase. Revelo tudo a ela, as câmaras, as flores, as cartas. Mas faça parecer que Rui orquestrou. O detetive hesitou. Isso é cruel, senhor. Ela quebrará. Eu ri, amargo, quebre. É o preço. A revelação veio em uma noite de tormenta, trovões rugindo sobre o Tejo como deuses zangados. Maria encontrou o dossiê, escondido, na gaveta, fotos, gravações, tudo apontando para uma vingança de Rui.
Ela confrontou-me, histérica. Ele sabia de tudo. Nos manipulou. Eu fingi choque, depois raiva. Aquele filho da puta. Eu protegi você. Mas ela via além. Não, João. Você sabia. Desde o início. O confronto explodiu como fogos de artifício em Cascais, gritos ecoando pelas paredes, pratos de cerâmica de vista alegre se estilhaçando no chão. Você me destruiu, ela berrou, rosto contorcido como máscaras de carnaval em Torres Vedras. Por uma humilhação bêbada. Eu gritei de volta, a máscara caindo, humilhação. Você me matou naquela noite, Maria. Seu riso foi o veneno. Ela caiu de joelhos, soluçando, e por um segundo, eu estendi a mão, o homem antigo chamando. Mas o Vingador venceu, vá. Encontre seus sonhos em outro lugar. Ela saiu na chuva, porta batendo como um trovão final, deixando o apartamento vazio como uma concha na praia do Guincho. Sozinho, sentei na varanda, o Tejo lambendo margens indiferentes. O silêncio agora era total, um oceano sem ondas. Eu havia vencido. Ou perdido tudo. O verão caiu sobre Lisboa como um manto de fogo, o sol escaldante transformando o asfalto das ruas em rios de miragem, e o ardense com o zumbido de cigarras escondidas em jardins de mirtilo em Belém. Sem Maria, a casa em Alcântara era um túmulo vivo, ecos de risos passados nas paredes de azulejo desbotado, o cheiro residual de lavanda misturado ao mofo de abandono. Eu andava pelos cômodos como um fantasma, tocando móveis que ainda guardavam a forma de seu corpo, sentindo o vazio se expandir como uma ferida infectada. Os dias se arrastavam em uma rotina mecânica, acordar às 5 para o café solitário, soldar vigas nas docas sob o sol impiedoso, voltar para jantares frios de sardinhas enlatadas e vinho tinto bebido direto da garrafa. Amigos ligavam, o primo de Évora, Manuel das Docas, mas eu recusava convites com desculpas vagas, trabalho pesado. O silêncio meu, que outrora era estratégia, agora era prisão, um calabouço autoimposto onde os demónios da culpa dançavam fado em loop eterno. Ela havia ido para a mãe em Coimbra, mensagens esporádicas chegando como flechas envenenadas. Preciso de tempo, João. Você me quebrou. Eu respondia com breves, entendo, mas por dentro, o engenheiro desmontava o colapso, cada semente plantada a germinar em espinhos que agora me cortavam. Noites em claro, o Tejo brilhando sob a lua cheia como um espelho acusador, eu revivia Belém, o riso dela, o vinho derramado, meu silêncio inicial. Foi ali que tudo começou, não na traição, mas na escolha de não confrontar. Vingança. Ou autopunição disfarçada. António ligou uma tarde, voz rouca como cascalho. Rui saiu da cadeia, senhor. Voltou para Cascais, quebrado como um barco encalhado. Eu ri, seco, deixo. O ciclo acabou. Mas o detetive insistiu, e você? Isso não acaba com uma ligação. Ele tinha razão. Desliguei, e pela primeira vez, chorei, soluços guturais como os de um touro ferido na arena, lágrimas salgadas como o mar de Setúbal. Em julho, com as festas de São João e quando distantes no Porto, decidi confrontar o abismo. Dirigi para Coimbra, a um serpenteando como uma veia aberta pelo coração de Portugal, campos de trigo dourado balançando ao vento. A casa da mãe era a mesma, fachada de granito gasto, jardim de rosas selvagens e o cheiro de ensopado de grão cozinhando. A sogra abriu a porta, olhos estreitos como fendas em uma armadura. O que você quer, João? Depois do que fez. Maria estava na sala, magra como uma silhueta de sombra chinesa, olhos verdes opacos como vidro fosco. Vai embora, ela sussurrou, mas eu entrei, voz trêmula, preciso falar. Sobre nós. Sobre o monstro que criei. Sentei-me no sofá de vime rangente, as palavras saindo em torrente, a dor de Belém, as sementes de vingança, o vazio que restara. Eu pensei que te destruir me curaria. Mas só me afundou mais. Ela ouviu em silêncio, ironia cruel, lágrimas escorrendo silenciosas. A mãe bufou da cozinha, homens e seus orgulhos. Como fado ruim. Mas Maria ergueu a mão, silenciando-a. Porquê, João? Porque não gritou naquela noite. Eu baixei a cabeça, sentindo o peso de anos, porque gritei por dentro. E o silêncio virou veneno. Horas se passaram em confissões cruas, como peles descascadas sob o sol do Alentejo. Ela admitiu a traição não como fraqueza,
mas fome de vida além da rotina. Você era porto seguro, mas eu queria oceano. Eu admiti o controle como medo de perda, moldado por um pai que fugira de dores semelhantes. No fim, não houve abraços dramáticos, só um entendimento frágil. Talvez possamos reconstruir, ela disse, voz hesitante como uma ponte balançante. Mas devagar. Sem silêncios. Voltei a Lisboa ao Pordão, o tejo tingido de laranja como vinho derramado, e pela primeira vez, o silêncio era companheiro, não inimigo. Liguei para António, obrigado. Mas acabou. Ele riu, bem-vindo de volta aos vivos, senhor. Os meses seguintes foram de reparo, terapia em uma clínica discreta no Príncipe Real, caminhadas por Monsanto onde falávamos sem máscaras, jantares simples de petiscos em tascas de alfama. Maria voltou, devagar, trazendo de volta o riso, não bêbado, mas genuíno, como o de quem sobreviveu a uma tempestade. Eu aprendi a gritar, não em raiva, mas em honestidade, eu te amo, mas dói ainda. No outono, com folhas caindo como perdões tardios, renovamos votos em uma capela pequena em Sintra, sob névoa mística, só nós e o padre idoso. Não houve multidões, só o eco de um fado suave, amores que morrem e renascem. E naquela noite, no amor lento como vinho envelhecido, eu sussurrei, você é meu sonho agora. Mas a vida não é conto de fadas, é drama português, gaiato ilógico, com cicatrizes que coçam em dias de chuva. O silêncio de Belém nos marcou para sempre, um lembrete de que a vingança devora o vingador. Hoje, construímos juntos, uma ponte nova, flexível ao vento. E se o riso dela ecoar um dia como naquela festa fatídica? Eu falarei. Porque o verdadeiro homem dos sonhos não silencia, ele canta o fado da redenção.